Contos de suspense. A cadeira. Nunca deixe uma cadeira vazia no seu quarto à noite. Você não sabe quem pode se sentar nela. Se você é uma pessoa bagunceira como eu, que deixa uma cadeira no quarto, mas sempre tem um monte de roupa em cima, você não precisa se preocupar com essa história, mas caso contrário, eu vou te traumatizar agora. Essa creepypasta foi postada no Noshlip há 3 anos, e ela começa com um narrador dizendo que na cidadezinha onde ele cresceu, todo mundo, inclusive a família dele, era super supersticioso. Lá nessa cidade eles diziam algumas coisas que eram comum aos costumes deles, tipo: quando tem uma borboleta na sua casa, significa que você vai receber visitas. Quando você quer que uma visita vá embora, joga um pouquinho de sal nos sapatos da visita. E um deles era uma cadeira vazia no seu quarto à noite, porque você não sabe quem pode se sentar nela. Ele disse que seu pai repetia essa frase para ele todas as noites, quase que como uma oração. E que toda noite enquanto ele estava dormindo, a mãe dele inclusive entrava no seu quarto para ver se a cadeira realmente não estava vazia, porque ele tinha uma escrivaninha que usava para estudar. Ele diz que em sua cabeça de criança, ele não entendia muito bem isso, mas como era quase uma religião para a família, então ele só seguia. Todas as pessoas daquela comunidade tinham muito medo de deixar uma cadeira vazia no quarto à noite, mas sempre existem pessoas que gostam da transgressão. Ele dizia que tinha um cara lá no bairro dele chamado Billy, que um dia simplesmente deixou uma cadeira vazia no quarto à noite. E depois desse episódio, Billy começou a ser visto cada vez mais estranho, e cada vez menos. Billy inclusive contou pro cara que escreveu a história que tudo começou quando ele, um dia, viu uma jaqueta pendurada no armário dele, mas aquela jaqueta não lhe pertencia. A estranheza do Billy durou mais ou menos uma semana, até que os seus pais o encontraram enforcado, dentro do seu próprio armário. Mas ele cresceu nessa cidade, seguindo todas as regras, e todos os ditos populares. Até que quando ele era mais velho, se mudou para a cidade grande, aonde ele chegou até a esquecer toda a superstição da cidadezinha, achando que o que quer que mandasse na sua antiga morada, não iria seguir ele para a cidade grande. E realmente não havia seguido inicialmente, até uma noite, em que ele esqueceu de colocar coisas em cima da cadeira que ficava no quarto dele. Naquela noite ele acordou, estava tudo escuro, todas as luzes apagadas, mas ele podia jurar que ouviu alguém se mexendo dentro do seu apartamento. Assustado, ele se levantou, acendeu as luzes e vasculhou o apartamento inteiro. Era um apartamento pequeno, tipo um estúdio, então ele olhou por todos os cantos, mas não viu ninguém lá. De repente ele olhou para o cabideiro, que ficava na entrada da casa, aqueles de pendurar casaco, e lá ele viu um casaco que ele nunca tinha visto antes, um chapéu totalmente desconhecido, e sapatos que também não eram dele. Esses sapatos estavam sujos de terra, então ele perguntou: "Tem alguém aí?", mas não houve nenhuma resposta. Ele chamou a polícia, que veio e vasculhou o apartamento inteiro, e disse que não tinha ninguém lá. Ele tentou se enganar pensando: não, tudo isso é imaginação, aquela jaqueta deve ser minha mesmo. Mas no fundo, ele sabia que tinha deixado uma cadeira vazia, e com isso, ele convidou alguém para entrar na casa e se sentar naquela cadeira. Ele também sabia muito bem que não importava o que ele fizesse, para onde ele fugisse, ou se ele ficasse acordado todas as noites. Pois dali para frente, o visitante desconhecido e sinistro não iria parar de segui-lo. O narrador dessa história sabia muito bem o que tinha acontecido com o Billy todos aqueles anos atrás, e isso deixou ele aterrorizado. Na noite seguinte, ele acordou com sons de sussurro, e novamente ele vasculhou o apartamento, e não encontrou ninguém lá. Ele não entendeu o que estavam sussurrando de forma diabólica, não fazia sentido nenhum, mas tinha um sussurro ali no ar. No dia seguinte, com muito medo de continuar no seu apartamento, ele acabou indo para um quarto de hotel. Porque ele não queria pedir para ir para a casa de algum amigo e levar o que quer que o tivesse seguindo para a casa da pessoa.
No quarto de hotel, novamente, ele acorda no meio da noite, com uma risada meio abafada. Essa risada não parou, até que o sol nasceu de novo, e depois disso, ele passou dias sem dormir. Com isso ele já não conseguia mais comer, ele não conseguia mais sentir nada. Ele achou que estava pirando, igual aconteceu com o Bailey, e conforme os dias foram passando, os sussurros ficavam cada vez mais claros, e eles diziam: venha comigo, ninguém vai sentir sua falta, a sua escolha já foi feita, e ele achou que o seu fim estava se aproximando. Com isso ele começou a relembrar todas as coisas da infância dele, todas aquelas superstições passadas, de geração em geração. Se você quer que uma visita vá embora, jogue sal nos sapatos dela. Ainda bem que aquele visitante sempre foi educado o suficiente para deixar o seu casaco pendurado e os sapatos na porta. Então ele diz que ele não sabe por quanto tempo esse truque vai funcionar. 2 noites atrás, ele até que conseguiu dormir de novo. Mas que agora, os sussurros voltaram e estão cada vez mais audíveis e sinistros. Ele teme que o desfecho dessa história está perto do seu fim, e que seja o que for que esteja em seu apartamento, em breve, conseguirá o seu objetivo. Me despeço desde já, lamentando por ter sido tão sem fé nos ensinamentos de nossos antepassados. Fim. O meu muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença me deixa muito feliz e satisfeito. Caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações do The Hair.